Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Agora para nós é de manhã agora. Bom A gente está aqui dia. para Bom dia. dar novamente um oizinho para vocês, para dizer de novo que a gente segue com mais saudades, ela está aumentando cada vez mais. E a gente quer conversar um pouquinho com vocês e dar uma ideia, umas dicas de filme para vocês se divertirem em casa, se entreterem e conhecerem um pouquinho mais do cinema. Então, a gente vai fazer algumas sugestões, vai colocar algumas tarefas, vai dar uma conversada com vocês. Tá bem? Bom dia, pessoal. A gente tinha indicado alguns filmes há umas semanas atrás, que o Rafa deve ter passado para vocês também. E agora a gente vai sugerir alguns filmes que são curtas-metragens, que vocês podem assistir com a família de vocês, com colegas, irmãos, enfim, né, com quem vocês estiverem passando a quarentena aí. E eles são filmes também sugestivos, porque eles podem motivar vocês também a criar e realizar coisas, né? E, inclusive, a gente gostaria muito de, depois que vocês assistirem isso, vocês pudessem nos encaminhar algumas das atividades que vocês realizaram a partir desses filmes. Até para a gente ver se a gente está escolhendo filmes legais para vocês, etc. Né, Cris? É isso mesmo. A gente sempre fica em dúvida. A gente quer que seja que vocês curtam. O Toby, por exemplo, né? Eu acho que que é um filme que eu vou sugerir. Ele é um filme em língua inglesa, mas ele tem poucos diálogos. Gente, assim, ó, quando a Lili fala ele é inglês sem legenda mesmo. Eu lembro que a gente tinha sempre uma briga, né? Ai, põe legenda, não põe legenda. Não precisam ter receio, tá? Eu não sou fluente em inglês. Eu entendi o filme na primeira vez. Obviamente que algumas coisas eu tenho que voltar e ver de novo. Então, assim, tenham a paciência de ouvir. É muito bonito o filme. É legal, vocês vão curtir. Então, assim, não desistam na primeira. Vamos lá, que a língua é pouco falado e quando é falado, vocês vão, as partes importantes vocês vão entender. Então, não desistam, vamos lá. Inglês vai ser um desafio para a quarentena também. Mas eu sei também que vocês têm alguma experiência já com inglês, tanto no projeto como também nos colégios. E como são frases que, inclusive, o gurizinho às vezes escreve no quadro negro, a gente gostaria de vocês nos enviarem o que vocês entenderam daqueles diálogos. São diálogos curtos, né? São algumas perguntas que a mãe faz para ele e ele responde, ele escreve, ele tem uma conversa também com quem, eu não vou dizer com quem, porque eu vou estar dando spoiler, mas através de coisas que ele escreve no quadro negro, e seria ótimo saber o que vocês entenderam, e se vocês não entenderam, se vocês vão lá buscar num tradutor, ou vão tentar entender num dicionário a tradução disso, e nos passem alguma coisa desse diálogo, a gente vai ficar feliz. Então, além de assistir o filme, a gente gostaria muito de que vocês apontassem os diálogos, qual foi a conversa que vocês conseguiram identificar nesse filme, chamado Toby. E esse filme também sugere uma outra atividade, que é a atividade de... tem umas cenas que são stop motion, ou seja, que vocês veem objetos se movimentarem sem que ninguém está fazendo isso, ou seja, é um truque de animação, mas que vocês devem conhecer, porque é filmado quadro a quadro, ou seja, foto a foto no celular de vocês, e que vocês conseguem dar um movimento. Então, se vocês quiserem fazer a experiência de filmar alguma coisa, tipo assim, vocês fixam a câmera num lugar específico, aí vocês gravam uma cena, por exemplo, de um boneco que vocês têm lá, um boneco de plástico numa situação. Aí vocês param de gravar. Aí vocês movimentam o boneco um pouquinho mais para frente, põem para gravar mais um pouquinho, sem mexer a câmera. Dão stop de novo. Aí movimentam mais um pouquinho, gravam um pouquinho, e depois quando vocês verem isso na sequência, vocês vão ver o bonequinho se movimentando dentro daquele fundo, desde que vocês não mexam com a câmera. Então, quando vocês assistirem ao filme, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E se alguém de vocês se propuser a fazer uma animação dessas, criar uma historinha que tem uma animação dessas e nos passar, a gente vai ficar super feliz para ver o que vocês entendem disso. E se vocês acham, não conseguimos entender, não conseguimos fazer, nunca vimos isso na frente, a gente talvez possa explicar na próxima aula como isso é feito, né?
Inclusive, a gente pode chamar o diretor daquele filme do Hotel Farrapos, que a gente recomendou na aula passada, para dar as dicas de como ele fez esse tipo de animação no filme dele também, tá? Então, assistam ao Toby, é a nossa sugestão. O nome do curta é Quarentena. Foi um curta feito durante a quarentena por uma diretora que é amiga de amigo meu, lá de Florianópolis, e a Fernanda Novaes. E é um curta de 2 minutos e 30 mais ou menos. Ele é bem curtinho mesmo. E ele é um curta de terror. Então, por isso que eu indiquei para os maiores de 12 anos. Ele é um curta tenso, uma trilha sonora angustiante, assim, ele consegue estabelecer a tensão muito bem. E nesse filme eu queria que vocês me falassem se e como é possível realizar um filme em casa. A gente em isolamento social, se a gente poderia conseguir fazer um filme em casa sem quase nada de dinheiro ou não. Eu queria a resposta de vocês. Se vocês acharem que sim, as formas que vocês encontrariam de realizar um filme praticamente sem dinheiro e só com celular, na casa de vocês, com irmãos, com pais, com quem vocês têm à disposição. Legal, acho que a gente tem aí uma tarefa bacana para vocês fazerem. E vamos estar torcendo que vocês se divirtam também com isso. Então é isso, pessoal. Todos esses filmes foram feitos durante a quarentena, ou seja, com recursos, e é bem isso que o Rafa diz, assim, quando a gente está restringido por alguma impossibilidade de realizar coisas externas, a gente tem que usar a criatividade para saber o que dentro daquelas nossas condições, dentro daquelas nossas limitações, o que a gente pode fazer, né? Então, acho bem bacana. Então, vocês têm bastante coisas para assistir e para realizar, para, enfim, propor coisas a partir disso. A nossa ideia é que vocês não sejam somente público passivo, mas também ativo, que a partir daí vocês reajam a isso e vocês tomem para si as tarefas e executem as coisas, ou vejam o que é possível fazer. E mesmo se vocês acham que não tem condições ou que vocês acham difícil, não estão conseguindo pensar, perguntem, sabe? Eu acho que a pergunta, a curiosidade faz parte do conhecimento. Se a gente não aprender a perguntar, se a gente não perguntar, a gente também não aprende. Então, isso faz parte do aprendizado. Eu sinto um pouquinho de falta de enxergar vocês, assim. Então, se alguém mandar alguma coisa para a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês, em dar retorno. E, gente, não tenham vergonha, perguntem. Eu mesma, a Liliana sabe muito mais de cinema do que eu, e eu pergunto sempre para ela e peço que ela me indique filmes. Então, assim, é isso. Vamos lá, vamos trocar. Eu também pergunto muitas coisas. Toda hora a gente tem claro. que estar se perguntando, na verdade. E não precisa ter vergonha. Nem se fala. Chega a ser a senhora perguntinha. A maioria das coisas a gente diz, boa pergunta. Com certeza. O importante é mandarem as tarefas, mandarem questionamentos, conversar com a gente, interagir com a gente, que a gente está morrendo de saudade. Eu acho que às vezes a gente fica meio assim com essa coisa de ser virtual, né? Mas é liberado, pessoal. Perguntem, respondem, é sem frescuras. Até acho que vocês estão mais acostumados com isso do que nós, né? Que somos de outra geração. É verdade. Então tá, gente, pessoal. Beijo grande, bom final de semana. Aproveitem aí todas as dicas e vamos em frente. Logo, logo a gente vai poder jogar tênis de novo. É isso mesmo. Beijo. Tchau, gente. Beijão. Um beijão e assistam muitos filmes.